Então sejam bem-vindos ao SantaCast, né, que é o podcast do mercado imobiliário pela Santa Ilha, pelos olhos da Santa Ilha. Meu nome é Felipe Coimbasquete, sou o diretor da Santa Ilha e conduzo aqui sempre as entrevistas dos nossos SantaCast, sempre um tema relevante, um tema que vai em direção ao que o nosso cliente, ao que os proprietários, ao que os corretores buscam para estar mais munido de informação, né? E uma das questões que foi muito interessante essa vez é que a Santa Ilha, assim como o Grupo AD, tem muita responsabilidade em relação ao que a gente coloca no mercado, em relação aos lançamentos que a gente faz, em relação às promessas que a gente trabalha no mercado imobiliário de Florianópolis, e em especial no sul da ilha. E apesar do nosso histórico, a gente está, né, a Santa Ilha e o Grupo AD estão há 10 anos já juntos trabalhando, né, os lançamentos, desenvolvimentos, um melhor que o outro, e todos entregando a rentabilidade prevista. Naturalmente que a maturidade das empresas, né, e dos empresários que estão à frente, seja minha, do Alexandre, da Aldeia, Davi, André, Bernardo, Renata, né, tem uma equipe lá do Felipe, mesmo a gente também vai querendo trazer mais responsabilidade, mais seriedade para aquilo que a gente vai colocando no mercado, até porque no passado os números eles eram menores, né, a quantidade de negócio era menor e hoje realmente ganhou uma proporção bem grande. E a gente teve um lançamento que foi fantástico, né? Que foi o Macai, um case, né, de mercado. Ficou conhecido aí nacionalmente, enfim, por algumas dinâmicas. Foi uma das maiores compras de terreno da história de Florianópolis, praticamente à vista. Foram quase 80 milhões em 5 parcelas, o que não é típico do mercado, né? Foi uma negociação que eu conduzi junto com o Alexandre Rossi e o Grupo AD que fez a aquisição. Foi um sucesso absoluto de venda. E a gente agora tem outras etapas, né, outros desdobramentos do produto, e a gente combinou de fazer cada dia algo mais assertivo. E aí a gente ficou pensando, como que a gente pode trazer as nossas certezas, nosso histórico, a nossa confiança no mercado, mas como é que a gente traz isso para o cliente, para o consumidor que não está todo dia lá, que não está todo dia vendo e vivendo aquilo que a gente vive, que não está sabendo tudo que a gente está sabendo. Como é que a gente materializa, transforma um feeling em uma segurança ou numa tendência com alto grau de probabilidade de acontecer? E aí a gente tomou uma decisão de, em conjunto, Santa Ilha com o Grupo OAD, é, encomendar, né, contratar uma pesquisa de mercado, não para um produto, mas para fazer um raio-x da capacidade, da taxa de absorção, qual a capacidade de evolução do metro quadrado do sul da ilha a partir do olhar de economistas, de uma empresa respeitada nacionalmente, que atende Sinduscon de Florianópolis, atende o Sinduscon de Balneário Camboriú, que está aí há mais de uma década no mercado, e ver se realmente o nosso feeling fechava com os dados macroeconômicos e os indicadores de mercado. E aí a gente chegou então na Alphaplan, que é a empresa pilotada aí pelo Marcelo, que é o diretor, que está há 14 anos angariando dados, buscando ter realmente uma base de dados bem sólida e rica para que a gente pudesse fazer esse trabalho. E hoje a gente está aqui para revelar a ele todos os detalhes, se realmente o sul da ilha é a bola da vez, se realmente Floripa é a Ilha da Magia e se realmente tudo que a gente promete vai se concretizar, né? Mas, Marcelo, então seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Então hoje o assunto vai ser esse. Perfeito. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. Nós da Alphaplan ficamos muito satisfeitos aí por estar dentro desse barco, enfim, estudando e entendendo o mercado de Florianópolis. E para nós, há bastante tempo, a gente vem analisando esses resultados e vendo a pujança desse nosso mercado, né? Então, hoje a Alphaplan ela atua nacionalmente, então o nosso instituto desenvolve estudos na nossa região sul, também como a região nordeste, e para nós sempre foi um paradigma, enfim, o quanto nós temos de crescimento aqui em Florianópolis, né? Dados do último censo aí revelam que foi a terceira capital que mais cresceu, né? 25% se eu comparar percentualmente, né? Claro, em números absolutos, São Paulo acaba crescendo menos percentualmente, mas, enfim, em volume acaba crescendo muito mais. E esse fenômeno aí que a gente vê, não só aqui em Florianópolis, não só no sul da ilha, é um fenômeno
que mostra um estado pujante com oportunidades de emprego, oportunidades de negócio, e a gente vê também uma grande requalificação da nossa área pública, né? Então, pensar da cidade muito atraente aos olhos de quem entra na cidade, né? Então, a gente tem uma força que é a força normal do consumidor local, né? Nós temos uma capital aí que cresce e cresce muito bem, aí, acima de 25%, dado esse último censo, mas também nós temos uma força que é o turismo. Enfim, então nós temos outra vertente, além da população em si, é o consumidor que vem de fora e, como a gente estava brincando antes de começar, né? Dificilmente a gente encontra pessoas que sonham em morar numa cidade do interior. Não quero fazer nenhuma comparação, mas certamente, dada o contexto que nós estamos inseridos, alguém já sonhou em morar em Florianópolis, né? E isso é um ingrediente fabuloso quando a gente analisa mercado imobiliário. Esse diagnóstico que a gente fez, ele foi com uma base histórica de dados que a Alphaplan tem, ele foi um diagnóstico que mostrou muitos insights aí. Insights que existem espaços para crescimento do mercado imobiliário aqui em Florianópolis. Então, a gente tem, nesses últimos 5 anos, somente boas notícias, né? Então, a requalificação do sul da ilha é uma boa notícia. A questão do aeroporto, que para mim é o mais lindo do Brasil, também é um facilitador para o acesso das pessoas que vêm de fora. Então, o turista que vem de São Paulo, o turista que vem de Curitiba, de Porto Alegre, enfim, acaba usando esses grandes equipamentos, esse equipamento qualificadíssimo, e isso torna muito mais atraente e dá o ansejo de se buscar a segunda, a terceira residência aqui em Florianópolis, né? Então, a gente viu aí, dados os resultados da nossa pesquisa, do nosso diagnóstico, né, do nosso estudo de mercado, essa vontade, esse anseio aí, que nós temos hoje, mais de 1,5 milhão de pessoas que vêm de fora a usar a estrutura de Florianópolis na época do turismo. E essas pessoas acabam curtindo a cidade, gostando e tendo total interesse aí da aquisição da segunda residência, da terceira residência. Não, então, o mais legal, né, dessa nossa proposta, né, dessa proposta, né, do Grupo AD junto com a Santa Ilha, é justamente a gente agora começar a trazer dados para o mercado que vão chancelando até o grau de confiança, seja do cliente ou do investidor, de continuar fazendo negócios, porque, na verdade, a gente já tem um histórico de negócios muito bom, é uma cidade muito ativa quando a gente fala de mercado imobiliário, onde tem muito resultado, mas é natural que quem mora aqui observa a evolução do metro quadrado e a evolução da quantidade de unidades lançadas e começa a ter um pé atrás, dizendo, nossa, será que não é muito? Será que tem espaço para tudo isso? E isso é natural, porque você acaba comparando sempre com o passado, mas não compara com outras regiões, com outros semelhantes, para ver se isso é muito ou é pouco. Então, para a gente entrar realmente na questão da pesquisa, tem demanda para tudo que está sendo feito em Florianópolis e no sul da ilha? A pesquisa apontou o que em relação a isso? Hoje, se nós analisarmos aqui Florianópolis, o nosso estoque do mercado primário, quando a gente fala mercado primário, é interessante colocar, né? Mercado primário e imóveis novos. Aquilo que as construtoras colocam à disposição do mercado, né? Então, aquilo que é lançado, aquilo que está em construção e pronto, né? Que ainda está na mão das construtoras. Então, o mercado primário hoje de Florianópolis está em 2.000 unidades em estoque, né? É um estoque muito baixo, Felipe. Então, é um mercado saudável que tem um horizonte de crescimento muito grande, né? Hoje, se nós analisarmos a velocidade de vendas de Florianópolis comparada a outras capitais, vamos comparar a Porto Alegre, vamos comparar a Curitiba, hoje eu tenho a velocidade de vendas de Florianópolis em torno de 11% no trimestre. Isso é um número muito robusto. Isso quer dizer o quê, Felipe? Vamos lá. Dadas as nossas condições, se nós não lançarmos nada em Florianópolis no próximo ano, nós zeramos o nosso estoque. E isso é uma notícia muito boa, né? Então, é um ambiente controlado, muito ativo,
né? E essa atividade vem, como eu falei, do consumidor interno, do próprio mercado, que, enfim, busca novas opções, novas tipologias, novos produtos imobiliários voltados para a arquitetura, para o bem-estar, enfim. Então, essa oportunidade que Florianópolis está tendo, a gente não vê nas outras capitais aqui do Sul. Então, a velocidade de vendas alta, né, dadas as condições de mercado, um cenário onde nós temos um mercado consumidor interno forte, um mercado de turismo que fomenta também o mercado imobiliário, isso é único na nossa região sul. E também tem um fato que eu acho que é bem interessante na parte realmente dos números, que o IBGE, né, o censo, apontou que todo ano chegam em Florianópolis de 6 a 7 mil pessoas, né, ou seja, novos moradores. Só que o mercado imobiliário, pela pesquisa, né, que a gente teve acesso, são mais de 100 páginas, ela aponta que o mercado ele produz em torno de 2.000 unidades ano. Então, se a gente for olhar só organicamente, sem nenhum qualquer tipo de estímulo, novidade, o mercado já não consegue. Ele fica muito atrás daquilo que seria necessário para acomodar todo mundo que está chegando. Fora os eventos da vida. Nasce filho, Claro. O filho que está com 18 anos sai de casa, precisa comprar um imóvel. Então, fora todas essas dinâmicas, aberturas de empresas, né, que geram mais negócios. Então, fora qualquer tipo de estímulo, organicamente, Florianópolis já cria uma demanda que todas as construtoras juntas não conseguem atender quase nenhum terço dessa demanda natural. Perfeito. Então, nisso, como é que a gente pode enxergar a oportunidade? Porque também não é... nessas 7 mil pessoas que chegam, tem bastante variação de público, né? Como é que tu entende uma oportunidade assim de crescimento? Quais são os vetores que tu vê que ainda tem uma ineficiência do mercado imobiliário que poderia ser atendido? Perfeito. Se nós analisarmos isso, então, como tu bem colocaste aí, essa questão que hoje, se somente o mercado interno produzindo essas 2.000 unidades não atende à demanda de consumo dessas famílias e a demanda que vem de fora, enfim, das pessoas que querem morar aqui ou querem ter a segunda ou terceira moradia aqui em Florianópolis, só isso por si só, isso já é uma grande oportunidade, diferente de qualquer outra capital da região sul. Isso já é um fator importantíssimo porque gera sempre uma carência, uma escassez de produto imobiliário. E quando nós olhamos o que hoje tem em oferta Florianópolis, a gente vê a nossa oferta muito voltada a imóveis até 100 metros privativos. Então, existe um espectro ali de metragem de 130, acima de 130 metros privativos que não tem produto imobiliário. E aquele que tem hoje no estoque rapidamente acaba saindo. Então, de cara, fazendo uma leitura do nosso panorama do mercado aqui de Florianópolis, a gente já vê um nicho específico de produtos acima de 130 metros, acima de 180, que não há produto imobiliário em quantidade para atender essas famílias que acabam crescendo, as famílias que acabam vindo para Florianópolis, né? Então, esse produto é um nicho muito interessante para ser trabalhado pelas construtoras aqui da ilha. E na parte de valores, né, vamos dizer assim, da capacidade financeira, a pesquisa eu vi que apontou uma saúde financeira da população aqui em Florianópolis em relação a quanto de dinheiro hoje tem, né, aplicado, parado junto às instituições financeiras, que isso é um indicador que vocês comparam entre capitais e cidades para ver se aquela região tem recurso suficiente para dar conta, né, do que vem pela frente. Então, assim, a gente já tem o dado que quantidade de pessoas, a gente já tem muito mais do que o mercado produz. E dinheiro? Como é que está a nossa cidade hoje? Então, se nós analisarmos a poupança das famílias, isso também é um indicador muito importante no mercado imobiliário. Quando a gente vai fazer um estudo para uma cidade, esse indicador da poupança nas instituições financeiras é um fator determinante para a gente trabalhar determinados nichos. Hoje, Florianópolis possui em reserva praticamente 6 bilhões de reais na poupança, que é a aplicação financeira mais conservadora. Então, o que acontece? Esse é um recurso que está dado, está dentro da população, isso representa 24% do nosso PIB da cidade. Então, é altíssimo, Felipe, tá? Dado o Brasil, nós temos uma média de 14
por cento a poupança em relação ao PIB nas cidades em geral no Brasil. Florianópolis tem 24%. Então, tem uma reserva financeira muito atraente, né, que isso pode vir a realizar o upgrade de determinada família para um determinado produto, enfim. Hoje, o mercado ele é saudável nesse sentido, então não é uma cidade endividada. Nós temos baixa alavancagem dada as condições de mercado e essa reserva financeira que é maravilhosa quando a gente analisa o mercado imobiliário. Então, é uma cidade pujante, que cresce rapidamente e o que lança no mercado imobiliário consome muito rápido. Então, é uma receita perfeita aí para investidores, para a compra de novos imóveis, porque o ciclo é muito rápido, né? O giro até o empreendimento ser lançado praticamente se esgota no quarto mês, já não se tem estoque de produto. E, Marcelo, o que me chamou a atenção também nesses dados que a gente está cruzando para realmente fazer esse diagnóstico de crescimento é que todo dia entram em torno de 90 mil pessoas aqui em Florianópolis. Isso também é um sinalizador que tem ali um público que pode vir a se tornar também morador e que não está contabilizado nos dados do IBGE, né, que acabaram se tornando ainda moradores. Perfeito, Felipe. Como nós estamos dentro de uma cidade polo, né, e a nossa capital é a cidade mais importante da nossa região metropolitana, é natural nós termos esse efeito que nós chamamos de efeito de pendularidade. É a população pendular da região metropolitana que acaba consumindo e realizando trabalho, estudando em Florianópolis, enfim, usando a nossa estrutura. E isso é algo estimado em 90 mil pessoas que entram em Florianópolis todos os dias, que fazem esse caminho de São José, Palhoça, enfim, da nossa região metropolitana e acabam trabalhando aqui. Quando nós olhamos essa população, certamente, se nós tivermos produtos de perfil econômico, com um ticket acessível, certamente é uma opção de consumo, porque esse mercado é um mercado consumidor. São 90 mil pessoas que têm potencial poder de compra de imóvel e podem engrossar o caldo da demanda dos produtos imobiliários aqui de Floripa. Claro, porque muitas vezes, assim, acho que Florianópolis não tem nem a pretensão de competir com a região metropolitana de 1 m², porque é impossível, né? A vocação e a natureza de Floripa é a Ilha da Magia, né? É um lugar, é a capital de um estado. Então, naturalmente, ela tem... Se fosse somente uma capital, já seria diferenciado pela questão até de concentração de serviços, de órgãos públicos, né? E ainda mais, a gente tem 52 praias, né? Somos uma cidade aí com os melhores índices, né, de saúde, segurança, desenvolvimento. IDH. Então, é natural que todas essas combinações fazem com que o nosso 1 m², por natureza, ele seja um pouco mais arrojado, porque é muito mais pessoas querendo morar aqui do que a própria cidade tem capacidade, né, de acomodar e de produzir. Mas talvez a solução ali realmente seja a gente, muitas vezes, competir no ticket, né? Ou seja, se em São José um apartamento lá tá de 100 m², vai estar proporcional muitas vezes aqui um de 70 m². Então, às vezes, esse 1 m², né, da unidade ser um pouquinho reduzido em prol da pessoa também ter, às vezes, um benefício de 2 horas a menos de trânsito, tá mais perto da praia, tá mais perto de praças. Né? Então, o efeito qualidade de vida, ele é determinante nesse caso. Então, aquilo que tu colocou aí de 2 horas a menos de trânsito, isso é um fator determinante na hora da pessoa escolher um novo imóvel. Eu posso acessar um outro imóvel na minha cidade de origem, mas também posso ter uma qualidade de vida e usar 2 horas do meu dia para fazer uma academia e tudo mais. Né? Então, talvez aí que está a questão, né? Quanto que eu estou disposto a pagar a mais por um imóvel em prol de... Com certeza. Tá disponível para minha família, para o meu lazer, para a minha atividade física, para o meu trabalho, enfim. Isso é determinante para essas pessoas. E o mercado de 90 mil pessoas que entram todo dia na cidade, ele é muito importante. Né? Então, a gente tem cidades do nosso interior aqui que não tem essa população. E hoje nós temos essa força que acaba agregando um potencial de consumo muito grande
para o nosso mercado imobiliário. Claro que nichado a um determinado produto, né? Logicamente, mas temos essa força que acaba atraindo olhares para o mercado imobiliário também. Sim, então a gente fala, né, que hoje o que a gente tem de mais valioso é o tempo, né? Então existe, vamos dizer assim, 90 mil pessoas que, dadas as características e condições, podem comprar tempo. É verdade. Né? É possível comprar tempo, porque quanto que vale tu tá 2 horas a mais diariamente? Ou seja, tu ganha um dia. Tu ganha um dia na semana a mais na tua vida. Só que essa hora é hora extra, né? É uma hora de lazer, é uma hora que tu tá com o filho, vai pra praia, numa academia. Então, Isso é até um gancho para a campanha, né, Felipe? Tu que é um cara que gosta disso. É verdade. Quanto que vale um dia mais da tua semana? Com certeza. O pessoal diz que quer um final de semana de 3 dias, né? Está sendo aprovado na Europa lá. Isso. A gente vai ter aqui uma semana de 3 dias. Vamos pensar produtos imobiliários para esse tipo de consumidor, né? É e a possível, campanha né? já tem um mote aí. Descobrimos que é possível, né? possível. Mas isso é interessante mesmo, né, Marcelo? Porque quando a gente vê uma cidade como a nossa, então, com um crescimento natural orgânico, né? 7 mil pessoas ano. Com 90 mil pessoas todo dia entrando aqui na nossa cidade para trabalhar, enfim, para prestar serviço, e que, sem dúvida, a vontade da pessoa seria continuar trabalhando, prestando serviço, só que sem o deslocamento, sem o dissabor, né, do cotidiano de estar no trânsito. E a gente vê uma capacidade de lançamento muito baixa, por si só a gente já vê que tem ali uma projeção contínua de crescimento, porque a gente não está falando de... Geralmente o mercado imobiliário ele é muito especulativo, né? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e a partir disso ele se movimenta. Mas me parece que o Florianópolis ela não precisa de nenhum novo evento para já seguir crescendo, né? Ela já tem a natureza do crescimento na sua própria natureza de contexto hoje, né? E aí eu trago então para ti uma questão. E o que vai acontecer então com o mercado imobiliário com a implantação, por exemplo, de uma marina na Beira-Mar Norte? Com certeza. Qualificando esse ambiente que hoje já está escasso, né? Então, nós temos o evento da escassez, aí, dada a natureza que nós conversamos aqui. Né? Então, à medida que se qualifica o entorno, os acessos, enfim, equipamentos de saúde, equipamentos como a marina, enfim, tudo isso é mais um tempero para essa pujança do mercado imobiliário. Então, é mais um ingrediente que acaba valorizando o real por metro quadrado. E aí a gente olha o seguinte, não é questão de especulação, não, é dada a natureza de uma ilha. Uma ilha ela tem um limite territorial. Né? Então, diferente de uma cidade, enfim, a gente tem, além desse limite territorial, uma topografia, enfim, um relevo diferenciado, e as áreas realmente são mais escassas. Né? Então, por mais que nós temos condição aí de se produzir em escala, o nosso território ele é limitado. E a gente vê nessas oportunidades, e o que está sendo colocado são esses equipamentos novos que estão vindo, os investimentos públicos em melhoria de trânsito, em melhoria de saneamento, tudo isso faz com que as pessoas tenham interesse em vir para cá. Então, é mais um ingrediente onde a pessoa vem, visita, se encanta e quer sonhar em morar em Florianópolis. Né? Então, dada toda essa qualificação que a gente está tendo aqui, diferente de outras cidades. E, Marcelo, um dado que eu achei interessante também, que vocês apontaram, vocês fizeram que a intenção, né, nossa, da Santa Ilha e do Grupo AD, não foi também só olhar para o sul da ilha de uma forma envesada, mas sim a gente poder fazer uma análise de Floripa como um todo e ver como o sul da ilha se posicionava frente a outras regiões. E vocês, então, pesquisaram lançamentos em toda a ilha, todos os bairros, quantidade de lançamento, estoque. E, surpreendentemente, por mais que a gente tenha um amor pelo sul da ilha, o Campeche é o bairro que mais lançou empreendimentos e o que mais vendeu. Perfeito. É isso mesmo? Queria que tu falasse com a gente sobre esse dado que talvez as pessoas ainda não tenham essa... É importante a gente falar dessa aceleração do Campeche nesse último ano. Né? Então, o Campeche ele se mostrou muito atraente aos olhos do consumidor final e também dos investidores.
Então, foi o bairro que mais lançou, foi o bairro que mais acelerou as vendas. Então, se nós analisarmos dados aí do último trimestre, a cada 10 imóveis novos vendidos em Florianópolis, 3 estavam no Campeche. Então, é um dado muito forte, dada o nosso horizonte de tamanho frente a todos os outros mercados muito mais consolidados, enfim, ou regiões, né, Itacurubi, enfim, João Paulo, Trindade, né, bairros muito mais... Próprio centro, né? Próprio centro. Então, a gente tem esse volume muito forte, né? Uma velocidade de vendas alta no Campeche, maior que a própria de Florianópolis. Então, hoje, a última medição que a gente tem, a gente teve 18% de velocidade de vendas no Campeche. Então, ele lançou mais, mas ele consumiu muito mais, dada todas as condições de melhoria que se teve no entorno. Né? Eu acho muito legal isso, Marcelo, porque assim, a gente está fazendo essa pesquisa agora, né, estamos fazendo essa entrevista aqui dia 1º de novembro de 2023, né? Então, a gente pegou os dados de 2022, certo? Sim. E 23, que já são o metro quadrado praticado pós-pandemia, porque a gente tinha um metro quadrado na região, Floripa como um todo, né, e claro, Campeche, que era antes da pandemia. A pandemia veio, acelerou rapidamente esse metro quadrado para cima, e se teve uma observação do mercado de, será que esse metro quadrado ele é sustentável, ele vai se manter ali, ou foi um efeito pontual? E aí a gente faz, então, uma pesquisa de mercado 1 ano e meio pós-pandemia, né, onde as cidades já voltaram à sua normalidade, as pessoas já voltaram para suas residências, já saiu aquele efeito do medo, e a gente vê que mesmo assim, pós-pandemia, pós o metro quadrado ter acentuado do que era antes, se continuou lançando, praticando o metro quadrado, então até vigente, e tudo que foi lançado foi absorvido. Ou seja, isso é chancelar que o mercado tem apetite para mais, né? Porque se tudo está sendo lançado, está sendo consumido, e nós somos a região que mais lançou e mais consumiu, mesmo nesse metro quadrado, que é novidade para a região, mas me parece que para o público que a gente está conquistando, não assustou. Ele realmente tem projeção para mais. Isso, eu sei que tu, como economista e com toda a responsabilidade que tem hoje de uma empresa aí que atende diversas incorporadoras e sindicatos da construção civil, é difícil a gente marcar uma questão, porque a gente aqui não tem bola de cristal. Mas dado os dados que a gente realmente vai vendo, né, de absorção, projeção, liquidez, baixíssimo estoque, tem espaço para mais? Como a gente já anteriormente falou, é um mercado muito saudável de Florianópolis, né? Nós temos esse mercado saudável com essas grandes forças, né? Consumidor interno, consumidor pendular, o turismo como um fomento. Então, a gente tem essas grandes forças. E quando a gente vê que em um cenário pós-pandemia, 1 ano e meio após, os preços, a escassez de materiais já foi superada, então isso é um crescimento orgânico de preço e uma valorização nítida dadas as condições peculiares que nós temos no Campeche. Então, essa valorização ela é devida à escassez de produto imobiliário, à escassez de terrenos e de bons projetos. Então, ela é saudável, ela não é especulativa. Então, hoje, a gente vê muito mais chances de nós crescermos o metro quadrado na região sul, na região do Campeche, crescer 30%, 40% de preço, dado a outras grandes cidades. Então, é muito mais rápido eu conseguir de um patamar de R$20 mil, que é o preço médio de um produto no Campeche, R$20 mil o metro quadrado, chegar a 30 num produto bem elaborado, num curto espaço de tempo, do que chegar em outras praças, onde eu já tenho um metro quadrado já consolidado a R$50 mil o metro quadrado, a R$40 mil, conseguir 30% a mais nessa valorização. Então, a gente vê ainda um caminho saudável, dado todo esse contexto que foi explicado na pesquisa e também aqui no nosso podcast. Então, essa condição de aceleração rápida, saudável, com estoque baixo,
né, oportunizando pessoas a adquirir a segunda residência ou até mesmo a primeira residência aqui dentro, né? O espaço existe, tem que ser colocado não somente um determinado nicho, a gente vê que existe mercado para vários consumidores, né? Então existe uma carência de produtos, tanto da linha econômica até o altíssimo padrão, né? E esse alto padrão, esse altíssimo padrão, sim, é nítida a falta desse produto aqui dentro da ilha, no sul da ilha também, do mesmo modo. Então o estoque ele é muito baixo desse tipo de produto. Então a gente tem essa oportunidade de galgar outros patamares de preço diferente de outras cidades, dadas as condições que foram colocadas aqui. Uma escassez de produto, escassez de terreno, uma migração de pessoas muito grande, um turismo forte, né? Então a gente tem isso por natural, essa valorização, né? Então, quando a gente fala hoje nesse metro quadrado, a gente naturalmente está falando em regiões mais próximas ao mar, né? E claro que a gente não está aqui, né, Marcelo, nem a Santa Ilha, nem a Alfaplan, nem o Grupo AD, para atender uma parcela exclusiva da população que tem condição de pagar 30, 40 mil reais metro quadrado para o imóvel dos sonhos e do desejo. Mas tem um papel muito importante desses empreendimentos, porque sempre que a gente consegue alcançar o metro quadrado em patamares superiores, todos os imóveis daquela região sobem também. Então, a pessoa tem uma casa, um apartamento pequeno, um terreno, independente das suas características, a gente causa uma elevação patrimonial generalizada, né? Porque se isso está tendo liquidez, isso reforça que todo o patrimônio que está ali também tem a capacidade de subir um pouco mais. E fora esse efeito cascata, eu vejo que a gente, através desse recurso de utilizar o imóveis de desejo, com uma assinatura, com uma qualidade, e com isso atingir realmente um público que paga por isso, a gente dá condição da gente conseguir criar produtos para todos os segmentos da população. Porque se um frente mar, Avenida Campeche, Morro das Pedras, a gente fala em 30, 35, alguns lançamentos, né? Não estou dizendo que a Alfaplan atestou isso, né? Mas que alguns lançamentos, hoje a gente fala em 30, 35 mil metros quadrados. Quando a gente vê um pouquinho para trás na Capela, já é um pouco menos. Quando a gente vai um pouquinho mais para trás, ainda Pequeno Príncipe, é um pouco menos. E aí vai para a 405, vai para a Baldecero Filomeno. Então, até então, se a gente tem um metro quadrado baixo aqui na frente, é impossível a gente lançar outros produtos porque tu não consegue pagar, tu não consegue viabilizar. Eu me lembro muito bem que no antigo plano diretor de 2014, que foi um plano diretor terrível para a cidade, sob todos os aspectos, né? Ele não conseguiu viabilizar nenhum produto econômico, ele inflacionou, ele usou de forma errada o terreno e travou a cidade, né? Comércio, serviço, travou muito. A gente não conseguia fechar a conta de nenhuma forma para lançar um empreendimento numa faixa mais econômica, seja numa região mais na Tapera, seja em alguns pontos do Ribeirão da Ilha, era impossível. Hoje, com a dilatação do preço aqui na frente, a gente está conseguindo viabilizar, por exemplo, unidades de 400 mil reais, 500 mil reais, com matrícula, com financiamento, com área comum, com condição de pagamento, com garantia, com boas construtoras, em regiões que antes não era impossível viabilizar um produto nesse ticket. E quem está viabilizando isso existir é um metro quadrado mais arrojado aqui na frente. Né? Porque aqui eu vou cobrar, vai ter um lançamento, exemplo, de 45 metros quadrados a 9 mil reais metro quadrado, ele vai ficar abaixo dos 500 mil reais, com um pagamento bem diluído, parcela de R$1.000. Só que eu só consigo hoje fazer 9 mil reais aqui, porque aqui está 30. Tu criou o endereço. Tu criou o endereço e o objeto de desejo lá na ponta, né? Então, por óbvio e é natural a valorização de um produto de orla. Isso é natural, isso em qualquer parte do mundo, do Brasil, o produto de orla, ele sempre é mais caro. É um objeto de desejo, é vista, é mar, é uma outra relação de produto imobiliário. Mas o importante é o efeito catalisador que esse produto traz para o contexto todo, aquilo que tu havia colocado. Então, esse catalisador, que é o produto de orla, num outro patamar de preço, ele faz também que todo o contexto cresça e evolua. Né? Então, a gente vai ter condição da Baldiceira ter um produto
imobiliário num outro patamar de preço, porque, dadas as circunstâncias, nós temos um local mais valorizado. Nós temos ali um contexto, enfim, que é um fato novo para aquela região. Sempre o produto imobiliário ele vem como um catalisador, como um fato novo. Ou é a condição de se comprar isso num lançamento, num parcelamento direto com a construtora, é a condição de se ter o imóvel com matrícula e apto a financiamento bancário. Então, todo esse contexto ele acaba migrando para as outras ruas, né, que não tão próximas da orla, e isso qualifica todo o contexto. Né? Então, é muito bom se trabalhar produtos exclusivos. Isso também eleva o contexto todo de bairro, né, porque cria endereço, objeto de desejo, é uma referência de preço que acaba impactando diretamente nas famílias, porque melhora o ativo. Se eu sou dono de uma casa, a minha casa acaba sendo valorizada dada aquele lançamento imobiliário num patamar alto. Se eu sou dono de um apartamento, meu apartamento também, apesar de ser usado, ele valoriza no contexto. Nós criamos um cenário perfeito dentro dessa situação, né? E podendo também, né, oportunizar imóveis de vários patamares de preço para atender várias faixas de consumidor. E, Marcelo, dentro dessa perspectiva também de análise de público, de mercado local, isso é um contexto Brasil, mas também vejo que a pesquisa apontou isso, que a gente vem cada dia tendo mais pessoas, né, da meia idade, né, que de 50, 60 anos mais, presentes no nosso mercado. Também cada dia mais, né? O Brasil, né? Acho que foi o início do ano, inverteu, né? Começou a ter mais pessoas, né? Nessa camada do que na camada mais jovem. E eu vi que na pesquisa apontou também como Florianópolis e como o sul da ilha um potencial grande, um lugar de destino desse público. Né? Então a gente tem uma convergência ali entre uma população em ascensão, né, em crescimento nessa faixa etária, e uma cidade onde os indicadores de saúde, segurança e de desenvolvimento, né, humano e social super em alta. Hoje a gente olha Florianópolis como uma cidade bem pujante, criativa, jovem, né? Jovem. Ao mesmo tempo, a gente tem na outra ponta características para acolher muito bem essa população que já está mais bem organizada financeiramente, né? Que já está surfando outra onda da vida. Claro. E aqui tem realmente uma capacidade, Florianópolis pode virar um destino para esse público. Um papel interessante que a gente tem aqui e conseguiu levantar é esse perfil do consumidor. Então, hoje nós temos aqui um consumidor jovem. E isso é uma benesse para o mercado imobiliário, porque é a pessoa que está atuando financeiramente, ela está no auge da vida produtiva, está buscando novos imóveis, novos ativos, enfim, quer comprar carro, enfim, ela está numa realização pessoal, e essa realização pessoal também passa pelo novo imóvel. Então, isso é muito bom, dada esse contexto. O público mais sênior, ele já tem uma carteira um pouco mais alta, ele é um mercado que vai para a segunda, terceira moradia, né? Então ele já fez trocas de casas, né? de apartamentos, já testou outros produtos. A gente vê também um perfil de pessoas de 60 a mais que vem de fora para buscar essa tranquilidade aqui em Florianópolis, porque ela tem vários atrativos de consumo, shopping center, tem praia, tem litoral, tem aeroporto, enfim, tudo isso torna a cidade muito atraente aos olhos desse público que já está com uma renda estabelecida, está buscando uma mudança de vida, já criou os filhos, às vezes o filho nem está mais no Brasil, né? E aí tem a oportunidade de vir para uma cidade com clima ameno, com uma tranquilidade muito diferente de outros centros. Então, também é um nicho específico para se olhar no desenvolvimento de produtos imobiliários. Então, na verdade, hoje o nosso público aqui em Floripa, na pesquisa apontou que é um público mais jovem, mais ativo, né, financeiramente. Perfeito. Ou seja, uma cidade, o que mais quer é ter realmente esse público mais jovem, mais ativo, que movimenta a economia.
E talvez a pesquisa também apontou a existência desse público 60 a mais. Acredito muito porque esse público jovem, que foi que nem no meu caso, né, que eu vim para Floripa, muitas vezes primeiro vem, né, o filho, né, que é quem sai de casa, quem vai empreender, quem está numa uma outra fase da vida, e depois traz os pais. Eu vejo esse movimento muito forte em Florianópolis, né? Vem um, mas esse um traz mais 5, né? É verdade. Traz o tio, traz o irmão, traz o pai. Então, E isso só traz porque o lugar é bom, né, Felipe? é verdade. Só traz, ninguém leva, verdade, ninguém leva né? a família para uma Tá cidade difícil, ruim, né? É verdade. Todo mundo traz quando a cidade oportuniza, enfim, um ambiente qualificado para a família, né? Então, certamente, a gente vê uma massa de trabalhadores jovens de fora também vindo para cá, dadas as oportunidades da Ilha do Silício, enfim, toda esse setor de tecnologia muito desenvolvido aqui, né, de software e tudo mais. Então, a gente tem uma força de trabalho jovem e com alto poder aquisitivo. Então, esse pessoal que trabalha na programação, ele é um pessoal jovem, mas com uma alta renda, né? E com isso acaba se estabelecendo aqui. E aí, logo, na sequência, vem a família, né? Os pais não querem ficar longe dos filhos, já resolveram sua vida profissional nas suas cidades de origem. Bom, vamos ficar perto do meu filho, da minha família, e aí acabam vindo e migrando para cá também, né? E eu acredito que me parece que cada dia mais Floripa tem se desenhado uma cidade para a família, né? Porque eu vejo que a gestão presente e a gestão anterior tem trabalhado muito essa linha de praças, ambientes acolhedores, muita ciclovia. Até o Grupo AD agora está com uma iniciativa, né, de implantar junto ao poder público uma malha viária, uma malha de ciclovias assim, nunca vista antes ali na região do sul da ilha. Tudo isso já olhando para esse perfil do usuário, do nosso morador, né, que é um perfil que busca uma mobilidade, saúde, já está com esse deslocamento mais visando realmente uma qualidade de vida, áreas de passeio, áreas de convívio. Então, Floripa tem se desenhado para isso. E isso até é um paralelo com outras cidades que, às vezes, tu vê lá que 70% do prédio não está morando lá. Então, às vezes, tu tem muitas unidades vendidas, mas às vezes tu não tem um morador ali. A ocupação é baixa. A ocupação é baixa, né? Perfeito. Floripa tem vendas altas e ocupação alta dessas unidades. E, enquanto tem outras regiões que tem uma venda alta, mas a ocupação baixa. E isso também apresenta uma oportunidade para a nossa cidade, como uma característica, né, de uma cidade que a economia dela gira mais, ela é mais ativa, mais viva nesse sentido, né? Perfeito. Não é uma cidade fantasma. É verdade. E é uma cidade que ela, por si só, ela tem uma alta ocupação, né, dos imóveis, como tu havia colocado ali, diferente de outras cidades que elas são sazonais. Então, às vezes, vamos pensar cidades litorâneas, litoral gaúcho. Ele é sazonal. Apesar de se ter um grande volume de unidades imobiliárias nessas regiões, ela vive durante aquele período de dezembro a março. Depois todo mundo volta para a vida normal dentro da capital, né? Então, aqui não. Aqui a gente tem um contexto onde nós temos ocupação o ano inteiro, né? E no verão aumenta muito mais, né? Então, a gente tem certamente aí um volume, se a gente pensar nisso, o imóvel em Floripa ele tem um giro muito melhor. Ou para ocupação primária das famílias, lógico, para uso final, ou também para locação, né? Então, a gente tem um espaço muito grande, porque se produz para 2.000 unidades que são consumidas em um ano, né? Isso a gente colocou aí nos dados da pesquisa. E imóveis para locação, né? Sempre tem essa demanda, e uma demanda atualizada, a gente percebe que existe espaço também para esse filão de locação importante, né? Isso para nós a gente constata, né? Lá na Santa Ilha a gente tem tanto venda quanto aluguel, e a gente, né, os dados do FIPZAP só confirmam, né? O Campeche novamente é o metro quadrado mais alto no aluguel, né? Residencial em Florianópolis. E aí tu vê que a gente está no topo do metro quadrado da venda e ao mesmo tempo no topo de giro e no topo da locação. Isso mostra que realmente é um mercado que ele está com pulmão para pedindo mais, né? É um mercado porque se nenhuma dessas esferas, ou seja, o que lança vende,
temos os metros quadrados lá no topo. E a gente não consegue produzir imóvel suficiente para locação, porque hoje a gente não consegue ter nem de perto uma pauta necessária para atender o volume que vem. É desproporcional, inclusive, a quantidade de leads que a gente recebe entre áreas diferentes. Então isso realmente mostra que a gente ainda está muito no início, me parece que a gente está ainda no início do ciclo do mercado imobiliário, de que outras cidades às vezes já estão mais maduras nisso, né? Já estão passando por um período onde esse giro já não é tão alto, onde a gente já tem muito mais opções para locação. Aqui a gente ainda tem essa competição, né? Ainda o Airbnb compete, tira imóvel do anual, as vendas, a gente vende imóvel que está alugado. Eu vejo que a gente tem uma característica que eu comento com colegas de outras áreas, que eles não veem isso. Então a gente hoje, por falta de imóvel, muitas vezes a gente oferece o imóvel daquele proprietário que está alugado, e é vendido aquele imóvel alugado, porque não tem um imóvel desocupado para a pessoa poder comprar. Né? Então é um efeito que a gente às vezes... Bom, tu deve ter lista de espera para locação na Santa Ilha. A gente teve que lançar, sabe, Marcelo, isso num outro podcast que a gente gravou com a Cúpula, a gente apresentou um projeto nosso que se chama Aluguel na Planta. Porque a gente hoje, 6 meses antes do empreendimento estar pronto, a gente começa a preparar os clientes, a gente coloca o anúncio já no nosso site com uma foto provisória, dizendo que está escrito lá imóvel em preparação, para que a gente comece a preparar o cliente de que vai existir, né, um imóvel. A gente tem um empreendimento Frente Mar, que foi um sucesso absoluto, que é o Iconic, no Morro das Pedras. A gente já está agenciando 4 meses antes de ficar pronto e já temos cliente... Já tem pasta para locação. Já tem cliente que visitou o apartamento ainda em fase final de obra e não é o cliente para comprar, é o cliente para alugar. Porque hoje ou o cliente já entendeu aqui, ou tu te antecipa ou realmente tu não consegue aquilo que tu quer. Tu não consegue ser atendido. E não se trata de ter renda, não se trata de tu ter capacidade de pagar. Não se trata de ter um cadastro muito bom. É não ter opção. É isso. Não tem opção. E eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui vai saber disso, que quem já viveu, já tentou alugar um imóvel no sul da ilha, sabe o desafio e a dor de barriga que é realmente pela falta de opção. Então, assim, é mais que necessário, se a gente for pensar, que o mercado imobiliário siga muito produtivo e aquecido, porque a gente tem até um compromisso, né, de conseguir disponibilizar mais imóveis, né, atender mais investidores e investidores institucionais que têm como propósito colocar imóvel para alocação, para que a gente consiga atender uma camada da população que ainda está se organizando, está se planejando, está vendo como é que faz, para de fato adquirir o seu. Perfeito. E hoje a gente não consegue atender, isso é singular no Brasil, né, Felipe? Então hoje, a gente olhando esse teu depoimento, a gente vê o quanto nós temos que crescer ainda nesse mercado, né? Então, a gente estava até brincando, né? A questão de se comparar com outras cidades, a gente está ainda muito startup, muito inicial ainda, tanto na produção quanto na locação de produtos imobiliários, né? Existem forças que estão vindo e graças, oxalá, coisa boa que a gente tenha toda essa força e essa pujança para cá, porque isso vai dar e vai determinar um crescimento muito grande para os próximos anos, né? Então, é uma força de produtos para serem locados, consumidores querendo locar em lista de espera, esperando 4 meses antes, fazendo visita em obra que está ainda no osso, né? Não está nem apta ainda para a pessoa entrar, mas você já tem fila de espera. Então, isso é muito atraente para o consumidor não tanto, né? Mas sim para o investidor, que é a certeza de que eu vou comprar a minha unidade e ela vai estar alocada logo após eu receber as chaves. E até eu digo até para o próprio consumidor, sabe por quê, Marcelo? Porque ele atesta o quanto que vale a pena ele comprar. Sim. Ele consegue ver as pessoas, ela é didático. É o laboratório. Ela fala assim, cara, eu preciso comprar o meu aqui. Porque eu estou vivendo, na prática, a escassez de que realmente quem tem imóvel aqui vai ganhar dinheiro. Porque eu quero alugar, não consigo. Nunca vi isso em outro mercado. E paga alto um aluguel, né? Paga alto. Então, eu digo assim, a gente tem a prova real para o nosso futuro investidor, para o nosso futuro cliente. Quando ele entra pela locação, ele tem a prova real que o mercado realmente não tem oferta.
que ele realmente tem escassez na prática, que ele realmente tem disputa por imóvel. Então, às vezes, eles vêm de outra praça, de Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, que tem seus mercados sadios, tem seu mercado bom, mas ele vem com um olhar e quando ele se depara aqui, ele muitas vezes até critica a gente, né, como imobiliário, que parece que a gente está dificultando, parece que a gente está pressionando. Mas não é. Mas é ao longo da jornada dele, ele percebe e reconhece e dizer, cara, realmente o que vocês me falaram é a realidade. Aqui acontece. Então, por exemplo, a gente está agora com um novo lançamento aí do Grupo OD. Qual que vai ser o nosso trabalho primário? Ligar para todos os nossos locatários. A gente ligou para todos os nossos locatários e todos os nossos locadores. Porque o proprietário que já tem imóvel hoje com a gente sabe que vale a pena comprar. E o locatário também sabe que vale a pena ele poder investir, seja porque vale a pena ele ter o dele, seja porque muitas vezes a parcela daquela nova unidade é mais barata do que o aluguel. Que o aluguel em si. Então, essa dinâmica, ela é incrível, porque ela é percebida didaticamente por quem vive o mercado. Agora, claro, se tu não tá nem comprando, nem vendendo, nem alugando, tu tá dentro de fora, aí tu traz o teu olhar questionador. Mas a gente está aqui justamente para trazer essa clareza. Não, é que quando a gente questiona o mercado, é simplesmente pelo fato de não se ter a produção suficiente de imóveis para atender essas grandes forças. Uma velocidade de vendas alta, se a pessoa levar 8 meses para decidir a compra, ela já perdeu. Quando ela chegar lá na maturação da compra da unidade, não vai ter mais unidade. Né? Porque, enfim, é a pressão das pessoas querendo morar, né? que já locam e precisam morar, e de fato existe uma oportunidade ali que acelera essa decisão. Em mercados mais, eu não vou dizer, mercados mais tradicionais, mais maduros, enfim, já mais estáveis, a pessoa tem um horizonte de decisão de compra de imóvel muito mais longevo. Ela vai decidir, olha, eu visitei tantos imóveis, vou decidir a minha compra. Ela tem espaço para respirar. Aqui, nesse sentido, a gente não tem muito. Né? A pessoa tem a oportunidade, ou ela faz o negócio, ou ela vai perder. E não é papel de vendedor. Não, é dado o mercado mesmo. É dada a natureza que a gente está inserido aqui em Florianópolis. Eu achei muito legal que tu trouxe esse conceito, né, do sul da ilha, né, sendo uma startup, né, que já, né, tá ainda num processo embrionário. Para nós que moramos aqui, às vezes a gente vê isso de uma forma muito aquecida, muito nítida, mas quando a gente olha numa ordem histórica, numa ordem realmente de dados, de projeção, é realmente recente com um grande potencial de valorização e de crescimento. Quando a gente faz um paralelo, se o sul da ilha é uma startup, a gente poderia dizer que Balneário já é uma empresa consolidada? Balneário é uma grande empresa, né? Já tradicional, consolidada. Ela já passou por esse momento, né? Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, Balneário estava numa outra toada, né? E teve seus problemas, enfim, com estoque, com produtos imobiliários. Hoje é um cenário maduro, conservador, com uma escassez de terrenos gigante, né? Então, quem se posicionou, mas um mercado sadio também. Né? Então, é uma outra natureza de empresa, né? É uma outra região, é um outro contexto que trabalhou muito bem. Todo esse sucesso que a gente vê hoje de Balneário, como a Dubai do Brasil, isso daí foi uma semente plantada lá no passado pelos empresários daquela cidade, né? Pelo Sinduscom, de Balneário Camboriú, que trabalhou muito bem aquele mercado e hoje oportuniza empreendimentos icônicos no Brasil inteiro. Né? E quando a gente traz Balneário nas nossas conversas, a gente sempre deixa muito claro que Floripa não quer ser Balneário, e quem mora em Floripa, inclusive, não gosta muitas vezes do contexto, né, que Balneário se tornou e vice-versa. Acredito que isso é ter personalidade. O mais importante, acho que é ter cidades que têm a sua personalidade, têm a sua natureza, a sua vocação, isso tem que ser respeitado. Mas acredito que quando a gente olha para Balneário, a gente não olha querendo ser como Balneário, mas a gente olha compreendendo que aquela região, com características, às vezes com serviços inferiores à capital, né? Ela conseguiu atingir 1 metro quadrado o dobro ou o triplo do que hoje é praticado aqui em Florianópolis, mesmo a gente tendo, às vezes, muito mais recursos de infraestrutura, de hospitais, shoppings e por aí vai. Esse caminho
que Balneário trilhou no sentido de valorização, não de formato de produto imobiliário, mas de valorização nos últimos 20 anos. E do metro quadrado que hoje se fala em 50, 60 mil, um frente-mar. É um caminho no sentido de valorização, de precificação que o sul da ilha e que Florianópolis podem fazer também? Com certeza. Vamos lá. Essa maturação desse valor de balneário, ela veio com esse tempo, né? E nós, como esse momento diferente de mercado, a gente tem um horizonte lá no futuro de busca de não se equiparar, mas enfim galgar patamares próximos a Balneário Camboriú, principalmente quando a gente lida com frente mar, né? Porque esse é o grande produto, né? Essa é a escassez natural das duas praças, né? Hoje a gente não tem mais terreno disponível na Atlântica, em Balneário, né? Muito pequena essa oferta, incipiente, só temos retrofits para acontecer ali. Então, dado isso, a gente tem um real por metro quadrado diferenciado no Brasil inteiro, né? E as chances que nós temos aqui no sul da ilha e na própria Florianópolis de se, através de outro produto, de uma outra natureza imobiliária, atingir também uma valorização tão forte quanto essa de Balneário Camboriú também é muito importante, dado a isso que tu colocou. Nós temos um aeroporto, nós somos a capital, né? Nós temos um volume de poupança interno muito grande. Então, isso é bem provável que a gente tenha essa condição, dado o passar do tempo. O tempo acaba amadurecendo esse mercado e assim a gente pode atingir outros patamares, a questão de 30 mil, 40 mil reais o metro quadrado, dada a especificidade do produto imobiliário. Uhum. E eu vejo que, quando tu trouxe esse conceito, né, de startup, eu vejo que faz muito sentido para quem está morando aqui, porque os últimos 5 anos, eles foram muito marcantes para quem mora aqui em Florianópolis, no sentido da quantidade de infraestrutura, de novidades que Floripa trouxe finalmente para o seu morador. Eu vejo que Floripa está virando a chave de ser refém do mar, no sentido de achar que por ter praia era suficiente, e passou a entender que a população que estava chegando aqui queria mais, queria serviço, infraestrutura, gastronomia, lugares bons para se encontrar, para sair, boas padarias, bons supermercados. E os últimos 5 anos, a gente estava fazendo aqui uma retrospectiva. O Multi, que aqui no sul da ilha estava recém-inaugurando. O Oca Floripa não existia ainda. Não existia o Garden, não existia o Galeria, não existia o Layback. Em Floripa não tinha... O Primavera estava ensaiando ainda, né, a sua estruturação como é hoje. Não tinha o Pátio Milano, não tinha o Armazém Rita Maria. Então a gente vai listando e dizendo, olha, não tinha o aeroporto, não tinha o Boulevard 1432. Então a gente vai listando. Não tinha a Ponte Hercílio Luz, né? Já existia lá. Ela existia, óbvio, mas mas não tinha uso. É verdade. Então, quando a gente pega e a gente fala que tudo isso aconteceu nos últimos 5 anos, a gente vê o quanto que a cidade decidiu ser realmente o polo que toda a capital é para o seu estado. Porque Floripa sempre foi uma capital acanhada, frente à característica de uma capital que ela tem que ser pujante, ela tem que ser realmente convidativa, dinâmica, viva economicamente. E aqui em Santa Catarina, isso sempre foi papel de outras cidades. E parece que Floripa, nas últimas gestões e os próprios corpo de empresários, parece que decidiram dizer, não, chegou a hora, porque existe uma população carente disso, que está pedindo isso, e se criou meios disso acontecer. Então, parece que é como se o nosso mercado imobiliário, sob a ótica de desenvolvimento, de crescimento, ele iniciou 5, 6 anos atrás, de fato. Que ele realmente entrou no game de falar, vamos então falar de mercado imobiliário como investimento imobiliário e não só como unidade habitacional, né? Então, perfeito, bem colocado. Esse protagonismo de Florianópolis frente ao mercado e à própria economia do estado, né? A gente vê isso com os números, enfim, é a busca de um setor tecnológico, enfim, da área de software, que é impressionante o crescimento que a gente tem desse segmento da economia aqui em Florianópolis, né? Isso
é uma virada de chave, é a questão da migração das pessoas para Florianópolis. Né? Então, essa força, a cidade cresceu 25% dentro da realidade das capitais. Se eu olhar as cidades do interior de Santa Catarina, ela foi uma das que mais cresceu. Se eu olhar a que estava anteriormente, que é a maior cidade do estado, ela não cresceu da mesma forma e no mesmo ritmo. Né? Então, a tomada desse protagonismo, a qualificação do ambiente público, do ambiente de negócios em Florianópolis, ela vai oportunizar que tão logo, aí nos próximos 10, quiçá 20 anos, a gente supere Joinville, Blumenau, enfim. Que é hoje a nossa, né, a primeira. É a primeira em população. É que quando a gente fala de outras cidades, parece que a gente está competindo, não é isso, né? Que a gente usa sempre como uma boa referência, do que é possível a gente ser. Porque quando, por exemplo, pensa como lá em Balneário, eles têm que ditar o ritmo quase do Brasil, né? Porque hoje eles estão seguindo... Então, claro, algum lançamento no Rio, lá em Leblon, alguma situação pontual, mas a gente tem Balneário, realmente eu acho que hoje algo como uma referência nacional de quem tem praticado os metros quadrados mais elevados de forma constante, né? Então acaba sendo para nós uma referência de, olha, se chegaram lá nessas condições, a gente entende que nós também podemos chegar, né? Acho que é muito mais nesse sentido, né? E assim, quando a gente olha para Joinville e diz, olha, nós somos uma capital e que hoje o novo plano diretor, né, que criou condição de desenvolver centralidade, de tu ter um potencial construtivo maior, de tu ter muito mais incentivo ao comércio, ao serviço. Isso tudo vai dar uma agilidade na dinâmica comercial, né, na abertura de empresas, na abertura de novas propostas de serviços, de tipos de comércio. Então, isso tudo vai ser realmente um trampolim para Florianópolis, esse novo plano diretor, e isso vai resultar em melhor qualidade de vida, melhor prestação de serviço, mais emprego, e tudo isso resulta num mercado imobiliário mais ativo, né? Perfeito, e as pessoas, dada essa nova natureza do plano diretor, as pessoas têm condição de vir para a cidade, porque a cidade ela gera emprego. Hoje, se a gente olhar, ela oportuniza, né? Nós estamos praticamente com pleno emprego em Florianópolis. As pessoas que vêm para cá, elas têm colocação, elas passam uma semana, elas já se colocam nos mais diversos segmentos, desde uma programação de software até numa recepção de hotel. Né? Então, nós temos um ambiente que gera atratividade dessas pessoas. E com isso, nós podemos, num horizonte aí de 10 a 20 anos, superar Joinville em termos de população. Né? O mercado imobiliário produzindo, ampliando esses índices que o nosso novo plano diretor possibilitou, e essa força de consumo e demanda que vem para Florianópolis, nós temos condição de ser a cidade com maior população do estado. Então, aí, Marcelo, uma coisa que me chama a atenção é que o IBGE, que a gente já falou aqui, né, ele trouxe que Floripa foi a capital que mais cresceu em termos de percentuais, né, isso falando de sul-sudeste, né? Foi a terceira capital no Brasil que mais cresceu nos últimos 10 anos. E a gente cresceu em meio a um plano diretor totalmente restritivo, que não teria menor condição de dar esse crescimento a uma cidade. É um plano diretor que inviabilizava qualquer tipo de empreendimento multifamiliar, era muito difícil, que não estimulava o comércio, que não estimulava o serviço, não estimulava a economia a acontecer. Então, para mim, quando eu vi esse dado, eu disse, nossa, o que vai ser Floripa? Qual é o potencial real de Florianópolis frente agora a esse novo plano diretor que incentiva a centralidade através de comércio, serviço, faixa ativa. Então, se tu coloca comércio, tu ganha um gabarito. Então, se tu trabalha com algumas dinâmicas de fruição pública, tu tem incentivo também no gabarito. Então, a prefeitura deu uma condição de, se tu promove a economia, se tu promove a acessibilidade, se tu promove a fruição de pedestres e de veículos, tu vai ganhando recompensas. Então, um olhar muito mais ativo para esse desenvolvimento. Então, o que esperar dos próximos 10 anos, quando a gente agora não tem uma lei que impede e dificulta, e sim que favorece e incentiva? Os melhores próximos 10 anos que a cidade teve. Né? Dadas as condições que nós temos, né, Felipe, então de maturidade de um plano diretor que oportuniza empreendimentos imobiliários, né?
um ambiente qualificado, um ambiente urbano qualificado, né, com equipamentos, como a gente falou, praças, marina, vias de acesso, tudo isso que gera uma atratividade das pessoas virem para a cidade e uma economia robusta, madura, voltada para esse para a nossa atualidade, né, voltada para a informática, para a área de software. Então a gente vai ter os próximos... É um serviço muito bem remunerado, né? Com certeza. Então a gente vai ter os próximos 10 anos melhores das nossas vidas em termos de mercado aqui em Florianópolis. Marcelo, sempre pautando essas perguntas aqui pelos dados da pesquisa, um dado que eu achei muito interessante é que o sul da ilha hoje ele representa 14% da população ou do mercado imobiliário de Floripa? 14% da população de Florianópolis mora no sul da ilha. E ao mesmo tempo... Somente 14%? Somente 14% da população. Se tu olhar toda a região sul, né, toda a área territorial que nós temos ali no sul da ilha, com suas vastas planícies, com a característica de praias e tudo mais, somente 14% da população mora no sul da ilha. Que é a região que mais tem acesso, né? A gente tem 3 vias de acesso, né? Pela Lagoa, pelo Novo Acesso e pelo Rio Tavares. Então, a gente hoje já tem uma malha viária que favorece. Temos ali o novo aeroporto e as maiores planícies de desenvolvimento hoje de Florianópolis estão ali, mas só 14% da população reside. Isso é um sinal verde para dizer que esse número... É a nova fronteira imobiliária de Florianópolis, né? Se nós olharmos plano diretor atraente, atrativo, né? Planícies para desenvolvimento imobiliário, novos acessos viários para esse caminho, a gente está numa fronteira imobiliária dentro da capital, né? A cidade ela cresceu do centro ao norte. A população está no centro ao norte. Para toda essa nova demanda de consumidores que vem de fora, nós temos a oportunidade de desenvolver essa região sul, que hoje somente 14% das pessoas de Florianópolis acabam morando no sul da ilha. Nós temos aí fronteira para desenvolver nossos produtos, não só verticais, como condomínios, loteamentos, enfim, nessas planícies aí que nós temos no sul da ilha, né? Então, o espaço para crescer em Florianópolis, ele vai ao caminho do sul. É o caminho mais até fácil, né? Vamos dizer assim, porque em outras regiões hoje tu já está tendo que comprar casas, comprar prédios baixos para conseguir tu ter acesso ao terreno. Ainda tu tem área livre no sul, né? Ali a gente ainda tem a área livre, né? A área, inclusive, que eu acho mais interessante, Marcelo, são áreas para o desenvolvimento urbano. Que eu acho que o planejamento urbano, quando a gente entra na esfera de planejamento urbano, a conversa muda. Porque a dinâmica de produtos e de bairro, ela é muito mais qualificada de que quando tem que ir espremendo o teu produto em meio a outros, porque tu já não tem espaço. Porque aí tu fala exclusivamente de apartamento. Quando tu fala de um planejamento urbano, quando tu fala de criação de vias, criação de praças, tu fala de uma atmosfera, né, de um convívio, de uma experiência de vida que ela transcende muito as tuas 4 paredes. Com certeza. Até, inclusive, esse ano aqui a gente teve um lançamento de um loteamento ali na Capela, lindíssimo também, já assinado por arquitetos renomados, por uma paisagista que é de ponto, de primeira, e que teve um metro quadrado mais alto de todos os loteamentos e esgotou todas as unidades muito antes da obra estar pronta. Por quê? Porque trabalhou já sobre essa ótica de qualificação urbana. Então, nos parece de que quando a gente trabalha qualidade, não falta cliente. É verdade. Quando a gente trabalha qualificação do produto, o produto ele nasce vendido. E aí, tendo sobre esse ponto de vista das planícies do sul da ilha, né, a questão da gente só ter 14% da população, mas ter a capacidade de absorver o crescimento todo, né, que migra e vem para Floripa. Hoje ali no entorno do aeroporto, o aeroporto ele tem, dentro dos aproximadamente 8 milhões de metros quadrados que eles têm ali, se não me engano esse é o número de concessão, eles têm algo próximo a 1 milhão de metros quadrados para desenvolvimento imobiliário, né? Que a Zurich ela tem, ao longo das suas operações, ela usa o aeroporto como um dos seus
produtos e depois ela desenvolve outros produtos para criar ali o que eles chamam place to be, um lugar para estar. Então, desde lugar para eventos, lojas, consumo. E uso residencial também? Existe a possibilidade. A viabilidade deles tem essa permissão. E próximo ali, a esses 1 milhão de metros quadrados, e o que a Zurich fez até hoje, fez muito bem feito, com muita qualidade, muito compromisso, a gente tem áreas que passam de 3 milhões de metros quadrados nas mãos de ótimos empresários locais. Empresas que fazem muito bem feito aquilo que se propõe a fazer. São ali bem no acesso ao aeroporto, naquela região onde é a maior planície hoje que a gente tem de desenvolvimento. Muito provavelmente nessa região, né, até saiu uma matéria essa semana aqui falando que uma das empresas é o Grupo Cassol, que tem mais de 1 milhão de metros quadrados ali e está fazendo um empreendimento junto com o Grupo Dalla Santa, que é uma referência no sul do país de empresa, de caixa, de visão de negócio, né? Então, assim, outra coisa que é muito importante, né? Atrair bons nomes e bons parceiros, né? Então, quando tu é uma cidade com as nossas características, tem uma tendência das empresas quererem estar aqui, né? Quando a gente pensa nessa macro planície, com tudo que vai acontecer ali, isso pode criar algum impacto para os produtos frente ao mar? Isso pode mudar um pouco a dinâmica do sul da ilha quanto à velocidade e liquidez de produtos? Ou como é que tu enxerga isso? Eu enxergo sempre como um fato novo que acaba qualificando toda a região, né? Nesse caso dessas grandes planícies, tem que pensar, como tu falou, em novo urbanismo e aí, enfim, trazendo outras opções de produto imobiliário, condomínios fechados de alto padrão, de médio, loteamentos com acesso monitorado, enfim, aí nós temos uma variedade de produtos imobiliários para desenvolver essas grandes áreas. Como foi feito, por exemplo, né, o Parque Una em Pelotas, ou até o Viva Parque, sim, Pedra Branca, o Pedra Branca, porque são áreas grandes e que possibilitam tudo isso, né? E tu vê o impacto desses lugares, desses empreendimentos no entorno, né? Com certeza. Todo mundo acaba crescendo, qualificando o acesso, a questão de deslocamento das famílias. Muitas vezes vai se evoluir para áreas comerciais, prédios comerciais, porque vão ser necessários equipamentos novos que acabem centralizando operações que hoje lá não existem. Então, um escritório corporate muitas vezes vai fazer sentido nesse novo contexto, uma vez que eu tenho já uma economia muito bem formada, um ambiente que está evoluindo, as pessoas não precisam deslocar até o centro ou até o norte para resolver os seus negócios, seu escritório. Então, quando vê, nós vamos ter um polo na região sul, um polo de autonomia de deslocamento, onde tu vai ter escritórios, a área comercial toda. Saúde, educação. A questão do próprio antigo aeroporto, que já está se desenvolvendo ali, um equipamento de saúde bem interessante. Sim, também. Perfeito, assim, perfeito. O antigo aeroporto ali, isso, uma parceria público-privada que pretende ser que vai ser fantástico. Uma referência para o Sul. Né? Então, a saúde já está indo. Daqui a pouco são os negócios. Né? E a gente ter empresas na região sul com seus escritórios, do mesmo modo que nós temos isso na SC 401, com várias empresas ali colocadas, termos isso também nessas planícies ali e uma autonomia maior, sem necessidade de grandes deslocamentos. Né? Então, a gente percebe uma oportunidade muito grande em crescimento populacional no sul da ilha, né? Esses 14% certamente vão crescer nos próximos 10 anos. A gente vê essa reserva de matéria-prima para o nosso mercado imobiliário, que são essas planícies, são esses terrenos. Né? Então, a gente tem um land bank fabuloso para ser desenvolvido, com empresas que tu já testou a qualidade delas. Né? Então, empresas com know-how, com saber fazer bem feito. Né? Então, isso, para nós, é o que qualifica todo o ambiente. Do interior à orla. Exato, porque na verdade
esse crescimento ele vai se dar de forma muito planejada, diferente do que foi no passado, né? Que ela se fazia esse desenvolvimento através da pessoa física, do indivíduo, que ele ia abrindo a rua, ele ia fazendo a servidão, Não. e isso muitas vezes não qualificou algumas regiões. Agora o sul da ilha tem uma área de planície, nas mãos são em torno de 10 ou 14 proprietários, tem mais de 3, 4 milhões ali de metros quadrados, que vão fazer da forma certa, né? Com ruas largas, com passeios, com praças, com parques. E é isso que acaba evoluindo todo o mercado imobiliário. Saber fazer bem feito, né? Porque fazer de qualquer jeito desqualifica o ambiente. Né? E já tivemos essas experiências no passado. Né? E saber fazer, pensando num novo urbanismo, numa nova cidade, em deslocamentos menores, tudo isso acaba aumentando o fermento do crescimento e da valorização imobiliária. Do interior, né? No caso do interior da ilha, até a orla. Claro, porque a orla sempre é o desejo, né? Então a gente sabe que, indiscutivelmente, quem vem morar em Floripa, como preferência, quer estar perto do mar, quer estar perto da praia, quer estar nesse contexto mais natural. Então, estes equipamentos, esses produtos vindo neste entorno do aeroporto, eles tendem, inclusive, a refletir numa valorização da praia, porque Perfeito. eles vão entregar qualidade, ou seja, o metro quadrado que eles vão praticar aqui é maior do que o existente na região, porque eles vão trazer equipamento e uma nova visão, então isso é natural, até porque a gente tem muita demanda reprimida e estocada para o que eles vão estar fazendo, mas aí é que a gente falou, se antes a gente estava falando um frente mar de 30 mil e que fazia Baldissero chegar no 10, quando essa região, por exemplo, ali próxima a Baldissero vai, por exemplo, ser a 15... Né? Naturalmente que o frente mar vai ser mais 30. Todo ele já o vai ser contexto 35, imobiliário, 40, né? E eu vejo que isso é uma saúde interessante, que esse crescimento está acontecendo a partir não de um processo especulativo, mas por um processo concreto, onde a valorização acontece por eventos, por entregas. Né? Então, o sul da ilha sabe que o nosso metro quadrado cresceu foi porque o novo acesso existiu e foi entregue. Porque o aeroporto existiu e foi entregue, porque o Boulevard existiu e foi entregue, porque o Oca Floripa existiu, porque o Multi está ali. Então, porque esses equipamentos são reais. Então, por isso que talvez eu acredito que, por mais que a pandemia foi esse trampolim e nos elevou, talvez ele só deu publicidade para aquilo que nós éramos e somos. E quando foi embora o efeito pandemia, existia uma estrutura local para dar base para esse valor. Né? E o que vem pela frente, novamente, é muito entrega real, não é? Lançou e não tem o resto da cidade crescendo junto, né? Isso é uma dinâmica também diferente da nossa cidade, né? O que a gente vê, né? Então, a ideia de se ter um grande land bank para ser desenvolvido, isso vai oportunizar outros produtos imobiliários, né? Uma outra realidade, um novo contexto, e até mesmo pessoas, consumidores que querem buscar outro tipo de oportunidade no mercado imobiliário que não residencial vertical. Então, a gente, ao disponibilizar esse grande land bank e trabalhar ele de forma dosada, faseada, nunca num efeito manada, todo mundo lançando no mesmo tempo, isso daí tu acaba com o teu mercado. Né? E saber dimensionar essa demanda que é a grande oportunidade. Né? A oportunidade de se manter o preço em patamares rentáveis para o investimento, para o incorporador, para o investidor, fazer essa dosagem, essa calibragem de preço. Esses estudos são os estudos, enfim, que a Alphaplan acaba realizando aí por demanda específica, mas a gente vê essa oportunidade de não se trabalhar tão somente um produto específico e uma gama e poder oportunizar crescimento para uma região que hoje é somente 14% da população da nossa cidade, né? E oportunizar pessoas indo para o sul da ilha e podendo comprar outros produtos imobiliários. E aí sim a gente só melhora a leitura desse cenário. Né? Então, dada todas as referências que a gente viu dentro do nosso estudo, a gente tem um cenário muito positivo
para Florianópolis e principalmente para o sul da ilha, dada essa natureza que veio aí com o mercado, com a economia, com o objeto de desejo das pessoas de estarem aqui, com a qualificação do ambiente público, com um novo aeroporto mais belo do Brasil, enfim, operacional, com uma bela reserva aí de metragem a ser desenvolvida. Então, a gente tem um cenário que é muito peculiar no Brasil inteiro, né? Então, a gente percebe que os resultados do estudo mostraram para nós aquilo que a nossa experiência, né, Felipe? Tu na linha de frente da Santa Ilha, nós na Alfaplan desenvolvendo estudos aqui dentro, nunca a gente parou para entender o contexto que nós estávamos inseridos e por que nós estávamos fazendo tantos estudos aqui, né? Por que a cidade tanto demanda a Alfaplan e hoje praticamente 10 dias do nosso mês nós estamos circulando aqui dentro, fazendo negócios aqui em Florianópolis. Então, o estudo veio também para nós olharmos e valorizarmos a oportunidade que está sendo dada para os consumidores, para os investidores, né? E a gente vê isso, um movimento de fora, de pessoas de Porto Alegre investindo em Florianópolis, o pessoal de Curitiba investindo em Florianópolis, o próprio interior do estado comprando, Chapecó comprando Florianópolis, tudo isso porque é uma fronteira imobiliária, porque é um local onde nós temos taxas de crescimento do real por metro quadrado diferenciadas do resto do estado. Marcelo, hoje vocês têm uma parceria com o Cienge, né, que é provavelmente um dos maiores softwares de construção civil do Brasil, atende as maiores incorporadoras do Brasil. Vocês têm uma parceria hoje com eles que vocês conseguem obter dados, né, bem precisos do mercado pelas construtoras, né, velocidade de venda, quantidade de metro quadrado. E vocês também têm parceria hoje com o Sinduscon de Florianópolis, Sinduscon de Balneário. De Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, também com o Rio Grande do Sul. Também Rio Grande do Sul. E vocês estão com 14 anos de mercado. Essa pesquisa que tu fez hoje de capacidade de crescimento e desenvolvimento do sul da ilha, hoje seria possível tu criar uma previsão de que o nosso metro quadrado hoje ali do Campeche tem fôlego para mais, sem perder liquidez? Tudo isso depende da qualidade do produto que nós vamos colocar no mercado, né? Então, o que acontece? O ambiente, dadas as condições naturais ali que nós estamos analisando, nós temos condição de galgar novos patamares de preço, certamente. Produtos sofisticados, com arquitetura, com assinatura, enfim, tudo isso acaba valorizando o imóvel, o real por metro quadrado, né? Essa escassez que é a natural daqui, que nós vimos aí, as 2.000 unidades que nós temos no estoque, um estoque que gira em um ano, se nada lançar, enfim, nós não temos oferta para vender. Com isso, com essa natureza, nós temos condição de galgar novos patamares no Campeche, né? Nós, dada a velocidade de vendas que nós temos no Campeche, que é maior do que a própria Florianópolis, né? Que já é maior do que o Brasil. Maior. Não vou falar Brasil, enfim, mas vamos olhar o nosso ambiente. Se nós vamos olhar Florianópolis, nós estamos com uma taxa de 10% no trimestre da velocidade de venda. O Campeche é 18%. Né? Só aí a gente praticamente já é o dobro. De cada 10 imóveis vendidos em Florianópolis, 3 são no Campeche. Então, isso já é uma dinâmica maravilhosa por si só, né? Então, nós já estamos num nível de distinção dentro da região sul. Se eu vou analisar, né, um bairro que tem uma velocidade de vendas altíssima, uma alta absorção, né, um bairro, né, numa região, microcosmo ali na região sul. Então, isso já é um fator de distinção se eu analisar toda a minha região sul. Mas a velocidade de venda hoje de Florianópolis, ela é uma das maiores do Brasil ou não? Não, depende do mês, né? A velocidade de venda depende do mês, do tipo de lançamento. No último trimestre, nós estávamos em 10%. Isso é alta, velocidade de vendas alta. Balneário também tem uma velocidade de vendas nesse sentido também, que é alta, 10%. Né? Então, a gente está muito bem.
Se eu vou olhar outros mercados, outras capitais, Curitiba 6, 7, Porto Alegre 5,5, 6. Então, a gente já está muito melhor colocado que os nossos pares. A gente faz essa escada, né? Que mercados que são bons, né? Porto Alegre, Curitiba, estão em 5 e 7. Floripa, junto com o Balneário, vai para as duas casas, já vai para 10%. Quando a gente fala em Sul da Ilha, vai para 18%. Isso já mostra um indicador de alta absorção. Né? A velocidade de vendas, ela dá essa realidade. E isso atesta que o metro quadrado que está sendo praticado aqui, ele é de fato consumido, né? Consumido. Né? Dada a carência de produto que a gente já conversou, né? Já falamos da carência de produto, de uma massa muito forte de pessoas buscando imóvel para morar e locar, né? E pessoas querendo investir nessa região. Tudo isso acaba criando um cenário que é único na região sul. E sendo que a gente nem vai entrar, né? Porque os dados hoje de estrangeiros, eles são ainda muito recentes, né? Sem contar ainda com todo esse movimento que existe da internacionalização de Florianópolis, né? Ou seja, por ser um destino seguro, com qualidade de vida, tem toda uma promoção da educação infantil, né? Que ela hoje é notória, assim, hoje em outros países, né? Florianópolis, ela tem uma atração de novas famílias por causa da educação infantil e pela forma que a gestação, né, e a concepção da vida é tida aqui em Florianópolis, muito humanizada, né, com muito cuidado, tem um olhar. Então a gente nem considerou na pesquisa, né, porque isso são dados mais complicados, hoje tem uma confiança, né, a gente nem mensurou esse impacto. Não né? mensuramos isso, mas a gente, por natureza, sabe do poder do turismo da Argentina. Né? A gente conviveu ao longo dos anos com o turismo na Argentina e com o capital argentino sendo um fator importante no nosso mercado imobiliário. Pessoas comprando apartamento, comprando imóveis, os nossos irmãos aqui, enfim, acabando investindo em Florianópolis porque é um objeto de desejo deles. Né? Eles transitam aí longas distâncias para chegarem até aqui e a gente vê. Né? Isso acaba sendo mais um ponto positivo na hora de nós analisarmos a demanda que nós temos aqui dentro de Florianópolis. Então, temos o mercado interno pujante, com grande poupança. Isso para mim foi bem interessante, sabe, Marcelo? É legal a gente pontuar, porque se tem a sensação, né, de que Floripa, o mercado interno ele não é tão forte, ele vive muito do mercado de outras praças, de outras regiões, de um público de outras cidades. E eu, muitas vezes, nosso feeling falava assim, não, na verdade, de fato, nosso público consumidor, ele não é nativo, mas ele é residente em Florianópolis. Sim. E os teus dados trazem isso para nós, de que realmente a população ativa de Florianópolis, seja na parte econômica, seja na parte financeira, ela contribui muito, ela é muito saudável, né? Isso sim, certamente. Se a gente vai uma cidade que tem autonomia de se sustentar, vamos dizer assim, não, né? Ela com certeza. Ela não depende de outros públicos, de outras praças para se manter. Não, né? Não, Florianópolis, por si só, dada a sua grandeza populacional, a economia, enfim, ela se sustenta pelo mercado interno, pelas características de ser uma cidade com 540 mil habitantes, ter uma pujança numa região metropolitana que mais cresce, uma das que mais cresce no Brasil, né? 90% de pendularidade dia. Né? Então, 90 mil pessoas. Né? 90 mil pessoas. Essa questão da região metropolitana é muito interessante, né? Porque uma capital ela precisa de uma região metropolitana forte também. Com certeza. E isso torna a Floripa ainda mais forte quando a gente tem São José, Ipalhoça, Biguaçu. Tem um anel viário ali em cima que eles estão finalizando ali, que vai ligar direto com a serra. Então a gente vai ter ali uma região, a gente tem uma região metropolitana que ela é já muito boa com Palhoça e São José. Biguaçu, então, e agora Tijucas estão despontando, né, com muita força, e isso tudo reflete na capital em relação a todo o desenvolvimento econômico e destino natural das pessoas. Com né? certeza. Vamos lá. Os hospitais estão localizados na capital. Os grandes shoppings localizados na capital.
a melhor gastronomia na capital. O aeroporto internacional, né? Perfeito. Isso tudo gera um fluxo positivo de pessoas consumindo, valorizando, melhorando o ticket de todo o comércio. Né? Então, a gente tem esses fatores aí que, por si só, já valeriam um melhor desempenho, vamos pensar, em termos de produção de imóveis. Né? Hoje tu falou que a nossa região metropolitana é uma das que mais cresce hoje no Brasil. Perfeito, perfeito. Se eu olhar, a Palhoça cresceu 62%, dados do último censo. Então, a cidade que mais cresceu na metropolitana foi Palhoça, depois 28% foi São José. Enfim, isso está tudo dentro do nosso contexto. Então, quando a gente olha o crescimento dessa nossa região que a gente está inserido, ele é singular no Brasil inteiro. Tá? Então, temos aí um ambiente muito favorável e é aquilo que eu coloquei, né? Os próximos 10 anos melhores que nós vamos ver. Né? Dadas essas condições que levaram a Santa Catarina a ser um estado de destaque nacional, né? Com uma economia múltipla, que não depende só da exportação, não depende só da navegação, dos portos, da indústria em si. Hoje nós temos uma matriz ampla econômica, né? E principalmente a nossa posição de Florianópolis indo aí para a tecnologia, que hoje é uma referência aí no Brasil inteiro. Né? Então, um cenário positivo, que isso acaba refletindo na qualidade de vida das pessoas e também no nosso mercado imobiliário. Marcelo, então, como tu sabe, essa pesquisa, né, foi contratada pelo Grupo OAD junto com a Santa Ilha para ver se realmente o nosso feeling ele se confirmava. E, na verdade, mais que se confirmou, tu trouxe informações que até para nós foram surpreendentes. Mas para quem está nos ouvindo, muitas vezes isso pode gerar algum tipo de questionamento, porque quem está contratando é quem está interessado também no resultado. Como que hoje vocês trazem essa informação com grau de confiança e transparência para que realmente isso não seja enviesado? Perfeito. Felipe, essa nossa pesquisa ela usou muito dos dados atualizados do nosso censo, agora de 2022. Então, são dados públicos, né, que qualquer pessoa pode ter acesso. Então, tivemos esses dados aí como pano de fundo para falar desse desenvolvimento, desse crescimento populacional, do quanto esses números são expressivos dentro do cenário nacional. E sobre o mercado imobiliário, nós temos um levantamento histórico aqui de Florianópolis, né, um acompanhamento que a Alfaplan faz, né, e ali, com isso, nós temos uma base crítica suficiente para determinar as médias, o quanto está evoluindo, o quanto é a velocidade de vendas de Florianópolis. Então, são dados históricos, né, dados públicos que o Sinduscom também tem acesso. E junto com o Cienge, né? Vocês têm uma parceria com o Cienge que... A nossa parceria com o Cienge, ela é uma parceria de muito tempo, né? Nós já trabalhamos com o Cienge há alguns anos e nós desenvolvemos alguns materiais para serem divulgados através de e-books, né, pelo Cienge, né? Então, os perfis de consumo do mercado imobiliário, perfis de consumidores do mercado imobiliário, a Alfaplan, por ter uma atuação nacional, ela pega esses perfis, né, e em pesquisas carona, nós conseguimos traçar o perfil do consumidor imobiliário nacional. E com isso a gente disponibiliza na nossa parceria junto com o Cienge para que o Cienge divulgue através das suas plataformas, né? Através, enfim, ali do próprio Cienge. Né? E com isso a gente tem uma radiografia desse consumidor do Brasil. E é um destaque Florianópolis, né? Porque dado esse nosso histórico, se eu analisar o perfil do consumidor, é um dos consumidores mais ativos no Brasil. É o primeiro em atividade. Em termos de interesse de compra, o consumidor que nós pesquisamos aqui é o que tem mais interesse na compra de imóvel imediata. Né? Se eu analisar as capitais todas do Brasil. Então, a gente, nesse próprio estudo que entregamos aí para vocês, nós colocamos um capítulo onde a gente desenhou a persona do consumidor de Florianópolis, né?
a faixa etária, enfim, tudo isso. E também isso foi oportunizado através desses materiais com o Cienge. Então, a nossa parceria vem de longa data. Tudo isso compilou esses dados, que, enfim, foram disponibilizados para o Grupo OADI, para Santa Ilha, e que é o objeto hoje do nosso podcast. E aonde você consegue essas informações em relação, por exemplo, ao quanto tem de recurso parado na poupança, o quanto que essa... Isso é IBGE. Tudo IBGE, está tudo dentro disponibilizado em base pública. Né? Tudo isso atualizado em base pública. É só procurar que a gente tem essa informação. Nós, como Instituto de Pesquisas, temos os atalhos, enfim, para buscar esses números aí e validar isso. Né? Mas são dados públicos. Mas é interessante isso que tu trouxe. Então, hoje, dentro desse raio-x que vocês fazem hoje nacional, o perfil do consumidor aqui de Florianópolis, no que tange intenção de compra, é o mais ativo? Mais ativo do Brasil. E o que faz ele ser o mais ativo do Brasil? Tudo isso que a gente conversou agora. Pois a pessoa... escassez de produto, fila de espera para locação. Então, a pessoa ela está muito mais aquecida em relação a outras cidades. Entendi. Porque nós temos um estoque maior nas outras cidades. Nós não temos tantas forças de demanda. Não temos um núcleo forte de uma região metropolitana. Não temos uma força do turismo. Né? São capitais diferenciadas. Entendi. Né? Então, ele é mais ativo porque ele é obrigado a ser mais ativo. Sim. No sentido de que, por ter menos oferta, ele naturalmente tem que ser mais protagonista da sua história. Com certeza. É quase como se não bate menos corretor ligando para ele, mas ele cobrando o corretor para não esquecer dele. Buscando a Santa Ilha. Qual é a oportunidade que eu tenho? Qual é o próximo lançamento? Eu preciso locar. Entendi. Então, este comportamento, mais onde o cliente tem que ser mais ativo, por conta dessa escassez da dinâmica de mercado. Escassez de produto. Né? Escassez de produto, escassez de imóveis para locação. E a percepção dele de que realmente tem público, tem população, porque essa pessoa tem amigos, tem vizinhos, claro, e todo mundo está dentro do mesmo cenário. E ele vive isso, ele ouve isso, né? Ele Com tem certeza. isso muito presente. E é muito interessante isso, né? Porque muitas vezes, Marcelo, eu falo com amigos meus que têm imobiliárias, seja em Goiânia, seja em Porto Alegre, né? E até a UAN em Porto Alegre, a URBS em Goiânia, a J8 ali em Curitiba, que são referências nas suas cidades. E quando eu falo sobre o nosso mercado, é engraçado como ainda o Brasil ainda não acordou, ele ainda não reconhece o que nós aqui já estamos vivendo. É verdade. O Brasil parece que ele ainda não enxergou, ele está começando ao processo de enxergar Florianópolis como um mercado imobiliário de investimento, de atração. Parece que, sabe quando aquela situação está borbulhando, está transbordando das fronteiras, ou seja, aquilo que quem está aqui parece que não quer contar, porque sabe que está chegando para outros mercados, mas que ainda não é um fato. Então, quem está em Goiânia, quem está em Porto Alegre, ainda não sabe o quanto realmente esse mercado é forte e tem giro, sabe? Certamente o pessoal da nossa região, então, tanto do Paraná quanto do Rio Grande do Sul, eles sabem da pujança que hoje nós temos aqui no litoral catarinense. Né? Então, isso, a gente como entende. Litoral catarinense, sim. Sim, mas Florianópolis ainda aparece debaixo do radar. Exato. Né? É exatamente isso. Como isso. Florianópolis estivesse ainda abaixo do radar, Abaixo porque do radar. é reconhecido como o litoral catarinense como Isso. o litoral mais norte, né? Isso. Mais forte. Isso. E Floripa, recentemente, tem começado a cutucar o Brasil no sentido de dizer, olha, eu sou muito mais do que a Ilha da Magia, no sentido das minhas belezas naturais. Tem gente fazendo dinheiro e o mercado aqui é um mercado muito ativo, né? Mas eu vejo o quanto que os teus dados, eles vão deixar público aquilo que nós aqui dentro já estamos sentindo. Perfeito, perfeito. Porque é como a gente colocou. Hoje, nós tivemos um crescimento da capital. Tivemos, é notório esse crescimento, aí, mais de 25% aí, nos últimos 10 anos. Isso é muito forte no Brasil. A terceira maior crescimento percentual dentro das capitais, né? Dentro dessa faixa de 500 a 600 mil habitantes. Então, a gente tem essa pujança aí, esse crescimento natural, mas ainda, né, nós temos espaço
por conta dessa natureza que o pessoal acaba olhando o litoral, a faixa litorânea lá de cima de Balneário, Itapema, Porto Belo, aquilo lá, mas nós temos condição de agregar também isso para Florianópolis, né? Então, não necessariamente a gente só tenha a sazonalidade como reação das pessoas de fora vir buscar imóvel em Florianópolis. É questão de comunicar isso a outras praças. Comunicar isso para o Mato Grosso, comunicar... A relação com o Mato Grosso ela é muito positiva, né? Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, ela tem uma relação muito boa no negócio imobiliário. Mas oportunizar isso para São Paulo, para outras cidades, que também a gente acabe agregando e engrossando o caldo da demanda aí, por novos produtos. Vê que esse teu dado ele revela também um comportamento novo, né? Tanto o Cristiano lá da One quanto o Laurence aqui da Imóvel, que é de Balneário, são duas imobiliárias de referência nas suas áreas. Pela primeira vez a gente se encontrou aí em Goiânia recentemente e pela primeira vez a gente conversou sobre eles atuarem, eles trabalharem um lançamento que a gente vai ter agora, um lançamento Frente Mar aqui no Novo Campeche. E pela primeira vez a gente está conversando porque eles têm interesse agora. Pô, eu comecei a ter público, comecei a ter cliente querendo imóvel em Florianópolis. Isso. Né? E então tu vê que pela primeira, a gente conhece há anos, mas é recente que eles estão me procurando para dizer como que a gente pode trabalhar junto, porque eu começo a ter gente lá em Porto Alegre, começo a ter gente em Balneário, ou os clientes de Balneário, né, que são mais do agro, querendo saber de Florianópolis. Certo. Então, assim, podemos dizer que se você que já está aqui já sabe o que está acontecendo, se antecipe, garanta uma boa posição, porque o avião vai decolar. Não, né? Então certeza. fica na janela aí, porque com certeza vai ter muito mais gente sabendo aquilo que hoje está mais exclusivo, está abaixo do radar. Parece que a gente vai começar a aparecer para o mercado. Com certeza. E essa relação é muito boa com o Centro-Oeste. É muito positiva, Felipe, vocês já começarem a desenvolver essas parcerias, porque é uma região diferenciada, o agro, enfim, todo aquele centro-oeste brasileiro é uma região de muita riqueza e isso sempre repercute no mercado imobiliário. Né? Então, a gente já tem uma relação forte desse pessoal do Mato Grosso do Sul comprando o litoral catarinense e por que não comprar Florianópolis? Por que não trazer com produtos singulares, com localização, com boa arquitetura, com uma outra proposta diferenciada e próximo do aeroporto, porque todo mundo precisa de avião para fazer o deslocamento, né? Então a gente já está com um equipamento muito melhor, né? Nós temos um aeroporto que, enfim, que acaba facilitando a chegada desses consumidores desses outros estados. Tu imagina que de Porto Alegre a Floripa de avião, né? Isso aí uma horinha. Sabe, é uma horinha, é rápido demais, fácil, 2 ótimos aeroportos, né? Que tem uma ligação ali. Então, isso é muito prático, né? Certo. Então, é esse olhar que a gente passa a desenvolver e principalmente o nosso oeste catarinense também, que ele, dadas as proporções, também é um oeste muito forte, muito né? Uma pujante. parte da pecuária, né? Chapecó, aquela região de Chapecó é uma região muito interessante. A gente já realizou vários estudos em Chapecó. Tínhamos um acompanhamento direto ali do real por metro quadrado do mercado imobiliário de lá. E é uma região muito pujante, né? Essa região ali do oeste catarinense é uma região que consome o litoral, é o consumidor interno do mercado. E isso e quando nós oportunizamos lançamentos imobiliários, é o tipo de relacionamento que o pessoal compra pelo telefone. Deve ter exemplo desse Temos fato. E são clientes... Compra por telefone. O pessoal do Oeste e nessa região de Chapecó são excelentes clientes, a gente atende muitos e são um povo muito trabalhador, um povo que faz um negócio muito bem feito, realmente tem desenvolvido assim, uma relação muito boa com Florianópolis, com o mercado imobiliário. Então, e cada dia eles estão melhores e cada dia mais eles entendem essa necessidade, inclusive, de diversificar. Porque, assim, eu digo, não adianta o mercado imobiliário querer competir com o agro. Porque o agro é outra natureza. É outra natureza, é outra rentabilidade. Mas todo empresário sabe
uma das premissas básicas é diversificar teus investimentos, e num país como o Brasil tu não pode ficar dependente só de um lugar se tu tem bastante recurso. Então, o empresário do agro, ele tem mudado muito a sua visão, e não é só mais comprar terra produtiva, ele tem olhado também com a necessidade de construir lastro patrimonial no mercado imobiliário, em renda de empreendimentos corporativos. Com certeza. Porque Brasil é o Brasil, né? Então tu tem que estar renda comercial, amparado, né? Áreas comerciais, ABL, né? O Muito. que a gente vê é isso, né? O agro vindo e investindo em áreas comerciais para locação futura. Locação futura. Né? Porque é um olhar, porque hoje, né, o agro, né, o empresário do agronegócio, ele está muito mais bem formado quanto à sua estrutura financeira, quanto ao seu planejamento financeiro. E a gente vê que a conversa dele, uma vez, era querer só comprar imóvel para ele curtir. Ele continua fazendo isso, mas ele evoluiu em entender que ele precisa ter um braço no mercado imobiliário, que é um bom braço de rentabilidade, de renda e de patrimônio, para ele poder fazer um planejamento financeiro até familiar e até hoje de venda, porque muitas dessas fazendas hoje estão sendo vendidas para grandes grupos até nacionais e estrangeiros, e eles têm hoje planos, né, hoje de conseguir ter rendas de diversas formas, né? Então, a gente vê o agro mais profissionalizado nesse sentido de organização e planejamento. Virou uma corporação. Né? Então, hoje, tu tem a atividade primária do agro, né? Que essa daí ela continua, sazonalidade de 1 ano, 2 safras, enfim, a mudança de cultura, e também um braço imobiliário. É a natureza. Da mesma forma que nós temos empresas, indústrias que têm o braço imobiliário, as famílias do agro também estão levando isso a sério de forma profissional, tanto no desenvolvimento, na compra de áreas comerciais, no desenvolvimento e compra de áreas para loteamentos, para condomínios fechados. Então, elas também estão tendo o braço imobiliário como uma alternativa para fazer um mix e uma carteira de investimentos. Olha, na medida que nós tivermos um problema num setor, nós temos o outro setor ali que acaba rentabilizando para nós. E esses dados que ainda estão aqui nessa nossa conversa, quando tornados públicos, né, acaba sendo uma atração, porque é inevitável que eu digo que, né, o Litoral Norte ele cai nas graças, né, desse público. Ele chegou primeiro. Primeiro, né? Ele chegou primeiro. Mas hoje esse investidor, que é muito inteligente, ele passa a dizer o seguinte: olha, estou muito feliz aqui em Balneário, estou muito satisfeito, mas eu passo a enxergar que tem uma região aqui do lado que o metro quadrado está menos da metade e que as suas características me fazem acreditar que pode equiparar onde eu estou. Então, talvez ele continue com o seu apartamento de final de ano ali no Litoral Norte, mas eu vejo que ele vem trazendo dinheiro de investimento cada dia mais aqui para Floripa, né? Com certeza. E é isso aí que dá, vamos lá, combustível para esses braços imobiliários dessas famílias do agro, né? É a oportunidade de rentabilizar melhor o produto, o investimento deles, numa região que é uma região nova de expansão, né? Com várias oportunidades de negócio, land banks aí para serem desenvolvidos, qualificação, tudo isso que a gente já mencionou aí ao longo. Mas eu acho que é importante o pessoal entender que nós estamos num cenário muito peculiar, né? Numa região que ela está numa velocidade diferente do resto do Brasil, uma velocidade acelerada, né? E não é uma aceleração que vai escalar ainda para outros patamares. Então, Marcelo, concluímos esse bate-papo aqui. Com uma satisfação, porque para mim que estou há 10 anos em Floripa e escolhi de forma totalmente empírica, né? Sem qualquer base de dado, vir para cá, empreender aqui, morar aqui. Hoje te ouvir e ver que essa pesquisa que a gente contratou junto com o Grupo AD chancelou que o meu filho não tava errado. Tava afiado no palpite. E principalmente que aquilo que eu me comprometo com meus clientes, porque eu moro no sul da ilha, moro no Campeche, o Alexandre e os outros sócios, né, o Davi, o André, o Felipe, a Renata, o Bernardo,
todos também residem aqui. Então a gente tem um convívio direto com o nosso cliente. A gente tem um convívio direto com o nosso investidor. E por mais que a gente convive e constata isso, poder ter tido essa iniciativa de hoje te ter aqui para confirmar e inclusive mais que chancelar, tu veio para nos dar um aval assim de dizer podem continuar fazendo aquilo que vocês estão fazendo, porque todos os dados eles apontam para que realmente o caminho é a valorização, é o crescimento saudável, sustentável, coerente com o que tem sido praticado nos últimos anos. Então, quero agradecer muito, né, porque no nosso escopo de trabalho da pesquisa não estava incluído uma entrevista, não estava incluído tu aparecer e a tua figura de uma pessoa extremamente respeitada nacionalmente traz muito mais seriedade ainda do que o próprio dado, no sentido do papel, né? Tu tá vindo aqui de forma pública, né, atestar e a tua figura, então, engrandece muito essa nossa conversa e com certeza a nossa pesquisa, nossos dados. Então, te agradecer pela tua disponibilidade. Tu veio quase que exclusivamente a Florianópolis, mora em Porto Alegre, quase que veio exclusivamente para ter esse bate-papo com a gente. Então, muito obrigado. A gente deve soltar alguns dados dessa pesquisa aí, não todos, né? Porque é uma pesquisa bem cara, o investimento, né, alto, se justifica pela qualidade, como eu disse, são mais de 100 páginas, onde cada página tem um gráfico, tem um dado, tem uma fonte. Então, assim, além da gente recomendar fortemente a AlphaPlan pela qualidade do material entregue, quero te agradecer por esse over-delivery. Tá entregando mais que o combinado e precisa essa pessoa aí fantástica. Obrigado, Felipe. Para nós é um prazer ter participado do SantaCast. Enfim, nós temos vocês aí como referência positiva de qualidade de entrega de serviço. Também o Alexandre, nosso parceiro de longa data, enfim, já atuamos com ele em outros empreendimentos. Uma empresa muito séria, enfim, um grupo que vem fazendo bem feito no sul da ilha, e isso é importante. Para essa escalada de valor, nós temos que ter parceiros que façam e entreguem produtos imobiliários qualificados. Então, para nós, é um prazer estar participando, e para nós também foi rico o estudo, pelo sentido que a gente, enfim, está vivenciando esse crescimento ao longo desses 5 anos, a gente está convivendo, fazendo negócios aqui em Florianópolis, mas casa de ferreiro, espeto de pau. A gente nunca parou, debruçou, e vamos entender a realidade e a natureza desse crescimento, dessa valorização. E vocês, né, acabaram ampliando a nossa cultura imobiliária, porque a gente parou, entendeu a realidade, vimos esses fatores importantes desse mercado, que é, como eu já falei, ele é único na nossa região, né? É importante valorizar isso, né? Quando a gente tem esses oceanos azuis de crescimento, essas curvas com taxas de crescimento muito mais aceleradas que outras cidades, nós temos que divulgar isso para o nosso consumidor, para a qualidade do ambiente de negócios, enfim. Não é que nós, para qualquer produto imobiliário, nós vamos ter um preço superior. Não, é entregando aquilo de forma adequada, fazendo muito bem feito, entregando com assinatura, com arquitetura, com proposta diferenciada. E isso é o caminho de vocês, né? Prestando esse serviço, incorporando da parte do Alexandre aí com grandes projetos em excelentes localizações. De nada adianta a gente ter todo o resto e não tem uma localização. É verdade. Né? Então, ainda nós continuamos no mercado imobiliário com o principal ativo, que é a localização como objeto de desejo primeiro das famílias, das pessoas, dos investidores. Então, agradeço aí a oportunidade de estar contigo aqui e pode contar com a gente sempre que precisar, meu amigo. Beleza, então, que prazer então essa conversa. A gente encerra aqui esse SantaCast com o Marcel da AlphaPlan. E você que já segue a Santa Ilha, fica atento que a gente vai ter mais dobramento desse conteúdo. E não se esqueça de deixar o teu like, se inscrever ali no sininho, que aí sempre que tiver um novo conteúdo, um novo SantaCast, você é notificado e fica por dentro das novidades do mercado imobiliário. Por hoje é isso. Valeu!